Vamos dar início à entrevista coletiva do goleiro Cássio. A primeira pergunta é do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Boa, obrigado, Olavo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cássio. Tudo bem? Prazer falar contigo. Cássio, é o seguinte, quando a gente fala com você, a gente fala com o goleiro do Corinthians sobre assuntos do dia a dia, mas a gente também precisa aproveitar as entrevistas contigo para falar com o maior goleiro da história do Corinthians, né? Sobre números, principalmente. Você está com 34 anos, tem contrato até o final do ano que vem, vai estar com 35. Eu queria, se possível, que você detalhasse o seu planejamento para os próximos anos, se você já tem, quando você tiver 36, 37, você provavelmente vai renovar o contrato, você já tem uma ideia de quando vai encerrar a carreira, quer mais uma Copa do Mundo, ou você já cumpriu essa etapa na sua vida? Se possível que você detalhasse isso pra gente aí, os seus próximos anos de carreira, não só no Corinthians, né? Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Feliz, né? A gente fica feliz com os números. 10ª temporada pelo Corinthians, atingindo metas, números, isso deixa muito feliz. É lógico, com muito trabalho, dedicação, ajuda de muita gente. Eu acho que a gente não alcança esses números sozinho. Sempre tem alguém, e aqui no Corinthians muita gente me ajudou. Se eu fosse falar, eu ia ficar o dia inteiro aqui para agradecer tantas pessoas que me ajudaram. Mas é difícil você falar sobre o futuro, assim, sobre metas. Lógico que me sinto muito feliz, lisonjeado de vestir essa camisa, de estar tanto tempo aqui num grande clube. Para mim, o maior clube do futebol brasileiro. Só quem jogou no Corinthians sabe o que é vestir essa camisa. Jogar na frente da nossa torcida, representar uma nação, que a torcida do Corinthians é muito grande. E eu acho que eu cheguei aos 10 anos, a 10ª temporada no Corinthians, pensando ano a ano. Creio que para goleiro ainda tenho bastante coisas, para bastante anos de futebol ainda. Hoje o futebol vem evoluindo muito, os treinamentos, as maneiras No meu ponto de vista, eu tenho em mente jogar até os 40 anos, lógico, me cuidando, tendo desempenho, me cuidando dentro e fora de campo, com desempenho bom, equipe brigando por título, mas falar do futuro, quanto espero que eu possa ficar o maior tempo possível vestindo a camisa do Corinthians, mas prefiro focar ano a ano. Nós temos um final de temporada bem importante, acho que não só para o time, mas para o clube, mas a gente olha para trás e vê tudo que a gente construiu, tanto que trabalhou e que valeu a pena todo o sacrifício. Então, me sinto feliz e lógico que você olhar para trás e ver tudo isso e você estar no Corinthians te motiva a sempre querer mais, a melhorar mais, a bater marcas, a bater recordes. E eu acho que a gente é movido, não que eu vá quebrar recordes, que eu vá desmerecer as pessoas que eu bati o recorde, porque são pessoas que fizeram parte da história do Corinthians e eu tenho muito respeito por todos. E eu acho que se torna o Corinthians tão grande como é hoje, porque as pessoas do passado ajudaram a fazer essa história, assim como eu estou ajudando. Então é um momento feliz que eu estou vivendo, mas prefiro pensar ano a ano. Rodrigo Vessone, do Meu Timão. Oi, Cássio, boa tarde a todos os colegas aí também, a todo mundo que está assistindo aqui ao vivo e acompanhando a entrevista. Eu queria que você falasse da presença dos garotos, Cássio, mas com dois viés diferentes. Alguns ficaram pelo caminho, né, subiram, já desceram, outros estão agora se consolidando. Eu queria que você analisasse os garotos de duas maneiras. A primeira, a impressão que a gente tem é que eles estão mais confiantes, Vitinho, João Vitor, Duqueiroz, GP, Adson, a partir do momento que chegaram esses outros jogadores mais experientes, me parecem mais confiantes a desenvolver o seu futebol, a arriscar uma jogada. Eu queria saber se ali de trás essa impressão você também tem. E um outro viés é a volta do público ao estádio. Esses garotos ainda não tiveram o ambiente da Neoquímica. Eu sei que terça-feira só 30%, os outros dois jogos 50% e depois 100%. Você acha que eles vão precisar de uma adaptação também em relação a isso, ao ambiente do estádio, que é um ambiente sempre muito forte, hostil para o adversário, mas de muito apoio também?
como vai estar na cabeça desses meninos? Será necessária uma adaptação a partir de terça-feira com o público, você acha? Ou você imagina que não? Obrigado. Não, acho que primeiro respondendo a primeira pergunta, acho que confiança também vai conforme você vai jogando, vai se adaptando. A gente sempre teve muito cuidado em dar segurança a esses meninos. Sobre os meninos que desceram, acho que eles podem estar aqui amanhã novamente. No meu ponto de vista, eu, pelo menos quando eu fiz minha categoria de base, muitas vezes eu ficava treinando profissional, mas sempre descia para jogar nos juniores. Eu acho que é importante jogar, eu acho que é importante, tem jogadores que têm muita qualidade, mas também a gente não pode queimar etapas. Se você tem idade, de repente não vem jogando profissional, acho legal você poder descer para jogar um campeonato sub-20. A gente tinha meninos de 16, 17 anos aqui que subiram, e não que amanhã depois eles não podem subir. Eu acho que eles estando jogando lá, eles vão estar com ritmo de jogo. E lógico, chegou 4 jogadores de nível de seleção brasileira. É óbvio que com o tempo também você vê os meninos que estão aqui, que são mais novos, você vê desde o começo o amadurecimento de todos. Vou até evitar de falar nomes, porque no meu ponto de vista todos os meninos têm evoluído, têm crescido desde que chegaram ao profissional, e isso é legal, isso mostra o comprometimento deles, a dedicação deles, e lógico a chegada do Juliano, do Guedes, do Williams, do Renato, ajuda muito, que são caras experientes, são caras que ajudam nós, jogadores um pouco mais velhos que eles e que já passaram porque os meninos passaram, a dar confiança, a conversar. Tem um treinador que ajuda muito nesse sentido, conversa muito com os meninos, e lógico que eles têm jogado, quando precisou, têm jogado muitas vezes até em posições que não são deles, eles têm entrado e dando conta do recado, mas eles sabem que podem contar com a gente aí por trás aí para ajudar, para dar suporte. A gente está aqui para agregar, e a gente pode ter certeza que a gente fica muito feliz com o desempenho dele, até porque quem ganha é a equipe, né? Quem ganha é a equipe do Corinthians, então eu acho muito bacana a evolução. Fico feliz de ver os meninos às vezes decidindo jogos ou ajudando que a gente não tome gol lá atrás. Esse último clássico ali a gente viu o Du no meio ali brigando, o Xavier tirando uma bola no final do jogo muito importante. São meninos que não é entrar lá e jogar, é dedicação, é treinamento, e esses meninos, creio que o Corinthians tem uma grande safra de jogadores, e esses que desceram, não é porque desceram que não podem ter chance amanhã. Então é trabalho, os que estão aqui, os que desceram e têm jogado bem, porque eu praticamente acompanho o Sub-17, Sub-20, futebol feminino também, a gente estava acompanhando agora as meninas que foram campeões. E então eu curto um pouco acompanhar o dia a dia do Corinthians, assim, as bases, porque esse é o futuro do Corinthians. Sobre o fato de torcida, eu acho que não vai ter problema nenhum, vai ser diferente, né? Porque eu acho que até pode ser que ele esteja um pouco ansioso, porque eu me recordo muito bem quando eu comecei a jogar aqui no Corinthians, e o quanto é legal jogar com torcida e quanto é forte a torcida do Corinthians. Mas assim, se a gente for pegar para ver, assim, os meninos, antes da pandemia acontecer tudo, eles já estão acostumados. Jogam uma Copa São Paulo, estádio lotado. Eu assisti os jogos da Copa São Paulo, a torcida do Corinthians em peso, onde quer que o Corinthians jogasse, Sub-17, hoje os jogos são transmitidos também. Então, essa maturação aí deles aí nesse momento vai ser mais rápida. Marcelo Braga, do GE. Cássio, boa tarde. A gente viu o seu sorriso há pouco quando você falou, chegaram 4 jogadores de nível de seleção brasileira. O torcedor também tem dado esse sorriso que você deu agora, com a chegada desses caras. Nos últimos 3 anos, o Corinthians no Campeonato Brasileiro não conseguiu brigar por títulos, né? Teve um 13ª posição, 9ª posição e 12ª posição. Dessa vez está em 6º, está brigando por posições mais altas dentro do campeonato, por objetivos melhores. Você está mais feliz, mais empolgado com a chegada desses caras? Eu acho que vestir a camisa do Corinthians, por mais que de repente às vezes os resultados não são o que a gente espera, tem que estar sempre feliz, né? Eu tô no Corinthians e estou há bastante tempo aqui. Entendo que jogar em time de massa, time grande, muitas vezes você consegue chegar em títulos, muitas vezes a gente não consegue fazer boas campanhas. Lógico que quando você não faz campanhas boas, a cobrança é maior. E isso faz parte do nosso dia a dia, do jogador de futebol assim.
Mas eu fico muito feliz porque a gente vê a entrega dos jogadores que chegaram, Juliano, Renato, Williams e Guedes, e a vontade deles estar aqui no Corinthians. Isso é muito legal. Chegaram muito bem, já dispostos a querer jogar, a já estar junto com o grupo, em ajudar. O Renato eu já conhecia um pouco mais, então eu sabia já como é que ele era. O Williams eu acabei pegando ele na seleção. O Juliano também, algumas convocações a gente foi junto, assim, mas... E saber também, né, que muitas vezes eles poderiam ter ido para outro clube, de repente a proposta financeira poderia ter sido melhor e eles vieram de corpo e alma mesmo. São caras que desde o primeiro minuto que chegaram no clube se importaram em fazer o nosso time, em ajudar, em agregar para o time do Corinthians. E é muito legal quando você pega jogadores que vêm com esse empenho, assim, não que outros jogadores no Vélez não tivessem essa motivação, assim, mas eles são especiais, porque são jogadores de nível de seleção e de repente poderiam ter ido para outro lugar, optaram vir para cá, e no momento que de repente nós não estávamos tão bem na tabela de campeonato, e eles não abdicaram, vieram e têm nos agregado, acho que não só dentro de campo, como fora, como a pergunta que eu respondi antes com os meninos, porque às vezes eu particularmente fico mais próximo dos meninos que jogam na minha posição, que são goleiros, o caso do Miguel, que chegou agora, tem o Donelli, que é novo, o Kaique já tem um pouco mais de experiência, o Guilherme também é menino novo, então a gente tem uma proximidade mais com os goleiros, e chegou os 4 que estão do meio para frente, são jogadores que vai ter o auxílio desses jogadores que chegaram, e os meninos mais novos, e agrega muito isso. Então, eu acho que faz o Corinthians ser mais forte, faz o Corinthians agregar e brigar pelas posições lá na frente. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.